E aí, você quer contratar uma pessoa que já te ajuda de graça? Não, né, gente? Hello, hello, hello! Meu nome é Lu de Araújo, seja muito bem-vindo ao Devaneia Cast, um podcast pra gente fazer desabafos e entrar em devaneio sobre a loucura que é empreender e criar a sua própria marca. Esse é o segundo episódio e hoje a gente vai entrar em devaneio sobre os piores e maiores erros que eu já cometi empreendendo. Eu separei aqui uma listinha pra gente falar sobre eles e são 6. Eu queria começar falando sobre um dos que eu acho que foi o maior erro que eu cometi e eu cometi ele bem no início. E ele me prejudicou por muito tempo, que foi focar nas métricas de vaidade. Cara, ali no início, se você não me conhece, você não sabe, mas no começo eu me posicionava como uma consultora de imagem. E em 2024, 4 anos ali de empresa, eu mudei o meu posicionamento para uma estrategista de branding, né, uma pessoa que constrói o posicionamento de marcas e de empreendedoras, onde dentro do meu branding eu entrego identidade verbal, visual e também a parte de estilo da empreendedora. Então eu evoluí a minha empresa e deixei ela um pouco mais profissional e menos ligada na moda, mas nunca abandonei o cunho da moda. Só que lá no início, quando eu me posicionava só focada em moda, eu não pagava as minhas contas, eu morava com os meus pais, eu não tinha ali uma responsabilidade de pagar pela minha gasolina, pela minha comida. Então eu encarava muito como quase um hobby. E isso me levou a um segundo erro, que a gente vai comentar já já, mas por ter esse posicionamento muito voltado para meio que um hobby, eu não me posicionava como alguém que estava ali para vender ou servir algo, apesar de que eu vendia coloração pessoal, eu vendia closet cleaning, montagem de looks, diagnóstico de estilo, cheguei até a vender curso. Mas as pessoas não compravam. E elas não compravam não porque elas não estavam interessadas em comprar, mas porque eu já dava tudo de graça. Eu queria tanto agradar, eu queria tanto ser vista como competente ou querida ou amiga e próximo que eu esquecia de vender. Eu achava que vender era o maior crime do mundo. Então eu focava só em visualização, em conversão de seguidores. Na minha caixinha que eu abria no fim de semana, para mim era o auge ter ali 20, 30 mulheres pedindo ajuda com os seus looks. Eu ia lá, ajudava todas de graça e não só respondia o que elas botavam na caixinha, não. Eu chamava elas na DM, perguntava coisas a mais que elas não tinham colocado na caixinha para poder responder de uma forma super completa. Então, isso que eu estava fazendo, eu poderia estar convertendo uma consultoria pocket ali, vamos resolver o seu look de um evento. E eu fazia isso de graça, eu não via isso como uma oportunidade. Eu não levava as coisas muito a sério. E ter focado nesse número de vaidade, em querer ser muito querida, me prejudicou porque a minha audiência ela não foi educada da forma adequada. Eu pequei em educar eles. Eles foram educados achando que eles não precisavam me contratar, porque eu era aquela profissional da dica, eu era a profissional que entregava tudo de graça, eu era a profissional que só queria ajudar. E aí, você quer contratar uma pessoa que já te ajuda de graça? Não, né, gente? Então, quando eu percebi que eu estava cometendo esse erro, quando eu percebi que eu estava deixando dinheiro na mesa, as coisas ficaram muito claras onde eu errei. E aí eu mudei a minha mentalidade. E depois que eu mudei a minha mentalidade, as coisas começaram a fluir. Eu parei de enxergar a venda como uma grande vilã, e sim como um dos braços que o negócio precisa ter. Isso precisa ser levado a sério, os processos de venda, o fluxo de contratação, o onboarding do cliente, o processo do início ao fim. A venda inteira precisa ser contemplada para a gente gerar essa fidelização, essa satisfação e tudo mais. Então, foquem nisso, de começar o seu negócio já com a mentalidade de que a venda é a alma do seu negócio e não se deixe levar por métricas de vaidade. Gente, número de seguidor não significa nada. Eu tinha ali os meus 22, 23 mil seguidores na época, antes do meu reposicionamento. E eu não vendia para 5% dessas pessoas ali por mês.
se muito, tá? Eu vendia muito pouco. Eu atendia as minhas clientes, mas eu vendia muito pouco. Eu poderia ter vendido muito mais e ter crescido muito mais rápido, ter construído a minha empresa, solidificado ela de uma forma muito mais rápida. Mas aí a gente entra em outros erros. Por exemplo, o segundo erro de não organizar o financeiro desde o início, que é o que eu estava comentando lá de quando eu levava a empresa como um hobby, eu não separava o dinheiro da empresa do dinheiro da Lud, ficava tudo na mesma conta. Eu gastava esse dinheiro com as minhas coisinhas. Eu não gerava nota fiscal, eu não tinha o CNPJ, eu não levava as coisas a sério. Isso era nítido, né? Tanto por não fazer esses processos de venda acontecerem, mas principalmente por não organizar isso internamente. E sem um básico de organização interna, isso não reverbera no externo. Então é um erro que eu cometi muito no início. Se você estiver no início, a dica que eu tenho para te dar é, cara, invista em organização, principalmente financeira. Entender custo fixo, entender fluxo de caixa, fazer projeção de faturamento, projeção de gasto. Ah, esse ano eu quero muito me organizar para investir numa mentoria, ou eu quero me organizar para ir em 3 eventos presenciais no ano. Faça os planejamentos anuais da sua empresa. Agora está num ótimo momento para poder fazer esse planejamento financeiro para 2026, pelo menos para o primeiro semestre. Então, entenda, além dos custos fixos, quais são esses investimentos pontuais que você vai querer fazer. E aí, a partir disso, você consegue criar essas metas de faturamento, que entram no meu terceiro erro, que eu não tinha metas claras. Cara, sem meta clara, sem saber onde você quer chegar, qualquer coisa ali que acontecer no meio do caminho, você vai estar ali. Como é que fala, gente? Você vai se contentar com o mínimo. Eu não tenho uma meta de faturamento. Sempre faturei 4.000 por mês. Quando chegar um mês que você faturou 5.000, vai ser um super avanço. Mas não, se você tivesse uma meta de 10.000, os 5.000 você entenderia que não é um super avanço. É um degrauzinho que você está percorrendo para aumentar cada vez mais até chegar na sua meta de 10. E é na meta de 10 que você vai estar verdadeiramente satisfeito. Então, ter essas metas é extremamente importante, porque você tendo uma visão de onde você quer chegar, você consegue estruturar e tomar decisões para poder chegar lá. E aí você consegue limpar um pouco as decisões erradas que você toma no meio do caminho, os investimentos mal feitos, né? E tudo isso que estaria te prejudicando a chegar naquela meta. E o quarto erro que eu cometi foi não ter delegado antes. Cara, se você quer crescer a sua empresa, se você quer chegar lá naquele objetivo, naquela meta que você traçou, você precisa entender que você não vai chegar em lugar nenhum sozinho. A gente não dá conta de abraçar o mundo. Eu tinha uma síndrome de Mulher Maravilha que eu achava que eu só seria boa se as pessoas vissem que eu era boa em tudo. Eu queria fazer tudo sozinha, eu não queria aceitar opiniões externas, eu queria, assim, ser a maioral. E isso me prejudicou demais, 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 porque ninguém é bom em tudo. E ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né? Se você entrar num avião sozinho, você não vai dar conta de pilotar para chegar no seu destino final. Se você tá ali pegando o seu carro na estrada, você não vai dar conta de chegar se não tiver um posto no meio do caminho com o frentista para abastecer o seu carro, se não tiver a moça ali no pedágio. Tudo bem que a gente tem as tags, né? Mas vamos supor que a gente não tivesse. Se não tivesse uma moça ali para pegar o seu dinheiro e liberar a passagem do pedágio para você. Então, a gente precisa entender que a gente tem sim que ser muito bom, mas a gente tem sim que ser muito bom dentro do nosso quadrado e saber procurar e aceitar ajuda de pessoas que são tão boas quanto nós em outras coisas. Então, por exemplo, este ano eu deleguei construir uma vertente ali jurídica dentro da empresa, com uma contratação pontual de uma profissional, ela não é recorrente, mas eu contrato ela pontualmente para fazer os registros das minhas marcas. Por exemplo, Devaneia Cash, a gente já entrou com pedido de registro, e também para construir os meus contratos. A gente reestruturou todos os meus contratos esse ano. É a Ana Clara, da empresa Clareou, inclusive indico de olhos fechados.
E eu entendi que os meus contratos tinham muita coisa que não estava contemplada, tinha muita coisa que precisava melhorar, principalmente se tratando de propriedade intelectual, que é a área de especialização da Ana. Então, é impossível eu saber as cláusulas que precisavam ter no meu contrato, ou até mesmo de trazer que eu queria que essas cláusulas existissem para um outro advogado que não fosse especialista nessa área, porque eu contratei a Ana, confiei a ela e ela falou: olha, Lud, a gente precisa incluir isso, isso, isso. Era uma coisa que estava completamente fora do meu radar. Também esse ano tive a contratação da Mai, que é a minha assistente. E aqui entra um ponto extremamente importante. Não adianta você sair desse podcast aqui hoje e falar: nossa, a Lud falou que errou em não delegar antes. Eu vou delegar amanhã, eu vou procurar uma equipe e alguém para me ajudar. Se você não tiver um processo claro, um fluxo desenhado de como que aquele profissional que você delegou precisa agir, principalmente se for um profissional recorrente, você vai jogar dinheiro fora. Por exemplo, a Mai, a minha assistente, ela entrou depois que eu organizei todo um fluxograma, toda uma esteira de qual parte o lead chega, o que a gente precisa fazer. Ai, vou levar ele para uma reunião, ou vou passar diretamente o orçamento, vou entender a necessidade aqui. Depois disso, manda o Notion da pessoa, cria isso, cria aquilo. Pede para ela responder isso, manda o horário de agendamento de reunião. Então, eu tenho um fluxo do que eu quero que aquele cliente percorra ao longo de toda a execução e contratação do serviço. Sem isso, a Mai ia fazer como ela achasse melhor. Mas pode ser que o jeito que ela achasse melhor não era o jeito que eu esperava que ela fizesse. E você concorda comigo que ela só vai fazer do jeito que você espera se você falar como você espera que ela faça? Então, por isso que é importante desenhar esses processos, ter isso muito claro. E aí, para desenhar esse processo, também contei com a ajuda de outra profissional, que não vou indicá-la aqui hoje, porque ela parou de trabalhar com isso. Então, não faz sentido eu trazer interesse para uma coisa que ela não faz mais. E ela me ajudou a estruturar todo um CRM. A gente criou um CRM do zero ali dentro do Notion. Existem várias plataformas que já têm CRMs prontos, por exemplo, a Como é uma ótima opção, mas eu queria fazer uma coisa que eu conseguisse ver também o financeiro e que eu conseguisse criar áreas de cliente para o cliente acessar. Então, tudo isso foi bem estruturado. E só foi possível eu contratar alguém para executar exatamente o que eu vislumbrava depois que eu transformei esse vislumbre em algo palpável e trouxe uma orientação de como eu queria que as coisas fossem feitas. Então, isso eu acho que entra um pouco no âmbito de você saber liderar uma pessoa. É você entender que você está contratando ela para ela dar o seu melhor, mas você precisa orientá-la a fazer o serviço da forma com a qual você espera. Então, a gente precisa ter esse ajuste de expectativas também. E quando é uma contratação pontual, como foi o caso da Ana, tudo bem a gente não ter um processo. Agora, se é uma contratação recorrente, como é o caso da Mai ou o caso da minha equipe de social media, aí sim a gente precisa ter muita clareza e esses fluxos mais definidos, porque senão a gente não vai conseguir ter sinergia. A gente não vai conseguir fazer a pessoa entender que a nossa meta é aquela e que eu penso em fazer isso para chegar até lá. Então, por exemplo, no caso da minha equipe de social media, é uma equipe grande, é uma agência. Então, a gente tem a estrategista, a gente tem a pessoa que vem até mim para fazer a captação de vídeo, tem a pessoa que edita, e é uma equipe mais ampla. E aí, um outro ponto que entra também na questão de você saber delegar ou escolher delegar é confiar no que aquela pessoa que você contratou está te trazendo de feedbacks. Porque principalmente quando a gente é uma empreendedora sozinha, sem sócios, a gente tem uma visão muito egocentrada do próprio negócio. A gente, muitas das vezes, parte mais da intuição do que da razão. Então, quando chega uma outra pessoa trazendo uma visão diferente daquela que você intui que seja melhor, num primeiro momento você pode se fechar para ouvir aquilo. E aí acontece o erro que a maioria das pessoas comete, e eu acredito que eu não cometa isso, pelo menos eu tento não cometer, que é não saber ouvir o feedback de quem você está confiando, de quem você contratou. Então, quando a Andressa me traz uma opinião que é a minha social media, né, a dona dessa agência,
eu escuto ela. Por mais que a sugestão de conteúdo que ela me traz ali num primeiro momento seja um conteúdo que eu ache que não tem tanto a ver comigo, ou que eu não me identifico, ou que eu não gostaria de fazer, na verdade, esse pensamento ele só tá partindo do princípio de eu não teria essa ideia. Mas se ela teve essa ideia e ela estando sabendo, tendo recebido todo o meu branding, todo o meu estudo de público-alvo, de mercado, de benchmarking, de onde eu quero chegar, o fato dela ter tido essa ideia quer dizer que é relevante, porque ela estudou a minha meta, ela estudou a minha empresa, ela sabe qual que é o meu posicionamento, então eu preciso ouvir ela, eu preciso confiar nela. E eu sinto que muitos profissionais não confiam em quem eles contratam. E isso é um erro, porque você está delegando justamente para ter uma visão mais externa, menos centrada ali no seu negócio. E é muito válido ter visões externas. O que eu falei lá no episódio passado de uma coisa que me fez querer criar o podcast foi a troca que eu tinha com as minhas amigas no grupo de empreendedorismo. É muito disso. É a gente trazer um desafio, trazer um problema e uma pessoa com um olhar mais fresco, mais fora da equação, ela te traz uma visão que pode te ajudar a solucionar alguma coisa. Eu acho que delegar parte muito disso. A gente precisa confiar em quem a gente está contratando. E se você não confia na pessoa, nem contrata. Você precisa confiar 100% no olhar e no que ela tem a agregar de positivo para o seu negócio. Não faz sentido você contratar alguém que você não se identifica, que você não confia no olhar ou que você não gosta das ideias que a pessoa tem, né? Não faz sentido nenhum de delegar só por delegar. Então, acho que direcionamentos para você conseguir delegar bem. Primeiro, crie esses processos, crie essa clareza, entenda o que esse profissional vai precisar que você ofereça de insumos para ele poder fazer o trabalho dele da melhor forma, organize isso e aí delegue. E segundo ponto, depois de delegar, confie na visão daquela pessoa. Saiba ouvir e saiba equilibrar a sua razão e a sua emoção. Então, se ela tá te trazendo uma coisa que num primeiro momento você tem ali aquele ímpeto de não aceitar, pode ser que seja o ímpeto mais emocional. E aí você vai para a razão e pensa nos dados, nas possibilidades, nos resultados que aquilo poderia te trazer. Se for um saldo positivo, aí você segue para um direcionamento. Se for um saldo negativo em relação à razão e emoção, aí você não escuta, né? Também não precisa botar em prática tudo que todo mundo te trouxer. Você precisa avaliar e ponderar. O que eu tô querendo te trazer aqui é uma visão de, pelo menos se abra minimamente para avaliar e ponderar, porque tem muita gente que se fecha e nem isso faz. E olhando aqui, qual é o outro erro que ficou faltando? 2. Ficaram faltando 2 erros, falamos só de 4. O quinto erro foi um erro que eu cometi muito e é um erro que é muito fácil de cometer repetidas vezes, que é a falta de consistência. Então, em diversos momentos ali da minha empresa, Eu deixei o meu emocional tomar conta. estar broxada com alguma coisa, ou estar muito ocupada com uma coisa e não fui consistente o quanto eu deveria. E a falta de consistência, ela é muito traiçoeira, porque se você deixa de fazer, você perde um pouco ali o fio da meada e você pode acabar entrando num limbo que é difícil sair dele depois. E é só na consistência que a gente vai encontrar um caminho mais próximo daquela meta, daquele objetivo que a gente tem. Se a gente não fizer um pouquinho todo dia, a gente não vai chegar até o resultado final. É como se fosse malhar na academia. Você faz um pouquinho todo dia, vai aumentando de pouquinho em pouquinho o peso, até conseguir pegar ali os seus 200 quilos na elevação pélvica. Você não vai chegar na academia pegando 200 quilos, você vai se lesionar. Então, a gente tem aquele objetivo e a gente só vai conseguir atingir aquele objetivo se a gente for toda semana ali, a cada 2, 3 dias, fazer aquele treino de perna para conseguir chegar nos 200 quilos. E se no meio do caminho você pausar ali por 15 dias, estava conseguindo pegar 50. Parei, tirei férias, 15 dias, viajei, não fui na academia, quando você voltar, vai ser muito difícil você conseguir pegar esses 50. Você vai estar ali num 40, 45, penando, porque é ingrato, é muito ingrato. Então, a falta de consistência, ela é muito prejudicial. Eu tô, assim, muito comprometida
nesse fim de ano, a ser mais consistente. Como eu falei no episódio passado também, eu não quero deixar as coisas para janeiro, eu não quero deixar para começar a ser consistente em janeiro, eu não queria deixar o podcast para janeiro. Eu quero começar as coisas hoje, então eu tô comprometida a dar o meu melhor e tentar ao máximo ser consistente a partir de agora. Então, fica aí a inspiração para você também. E o último erro é um erro um pouco polêmico, mas envolve mais um erro da minha parte do que da parte da outra pessoa, que foi eu fiz um investimento alto em 2023 e eu não estava preparada para fazer aquele investimento alto, eu ainda estava num lugar de muita confusão mental. Ali em 2023 eu ainda me posicionava como consultora de imagem e eu senti essa necessidade, essa vontade de me reposicionar para o âmbito de branding e construção de marca que agrega também o estilo da empreendedora. Só que eu senti, na época, uma necessidade de uma validação externa. Então, ao invés de conversar com outras pessoas, de delegar isso, trazer talvez um estrategista, um consultor ali para me auxiliar, eu decidi contratar uma mentoria com um valor bem elevado. Só que foi um momento da minha vida que eu também passei por um luto. E aí eu cometi o erro de investir alto, sem ter clareza, sem ter certeza de quando eu faria aquele movimento de reposicionamento e com o emocional muito, extremamente abalado. E com o combo disso tudo, aconteceu a falta de consistência. Então, eu não consegui tirar proveito daquele investimento que eu fiz. Por 6 meses ali, eu não consegui me dedicar àquela mentoria. Era uma mentoria de 1 ano, então acabou que quando virou 2024 eu me reposicionei. Aí sim eu consegui me dedicar e absorver tudo de positivo que tinha ali pra mim. Não é um erro de entrega deles, foi um erro meu mesmo, porque a gente é adulto, a gente tem que tomar a nossa responsabilidade. Mas talvez se a social seller que vende a mentoria, ela tivesse tido um direcionamento de me perguntar sobre clareza do que eu esperava ou de onde eu estava no meu negócio, talvez eu mesma sozinha tivesse percebido que aquele não era o momento. Poderia ter sido o momento de entrar assim que eu me reposicionasse, não antes do reposicionamento, porque eu estava ainda muito confusa. E aí, como essa pergunta não me foi feita, nem por ela e nem por mim mesma e nem busquei conversar com outras pessoas que pudessem me trazer esse questionamento, não foi uma coisa que eu tive clareza de que ia fazer diferença. Então eu investi alto e eu queria falar para vocês que investir alto não é sinônimo de que você vai ter resultado. Para ter resultado, você precisa executar. Não é porque você pagou alto e entrou numa mentoria que você vai ter o resultado do seu mentor. Você precisa sentar a bunda na cadeira, saber ouvir os direcionamentos do mentor e fazer e executar para poder chegar lá, naquela meta. Então, eu fiz esse investimento alto num momento que não era o apropriado. Aproveitei a mentoria depois, assim que eu tive clareza, mas se eu tivesse entrado na mentoria só depois do momento de clareza, eu teria aproveitado muito mais o tempo dela, né? Não teria aproveitado só 6 meses, eu teria aproveitado o ano inteiro. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque é uma coisa que eu tenho aplicado muito com os meus leads e clientes. Se chega um lead para mim que quer contratar um serviço de branding, eu tenho perguntado isso para ele sobre essa questão de clareza, onde a pessoa quer chegar, o que que ela tá em busca, porque não adianta nada esse cliente ter dinheiro para pagar o branding se ele não vai executar depois de estar pronto. Ou se esse branding ele for criado, né, essa estratégia de posicionamento, se ela for criada com base em uma pessoa que ainda está confusa, que ela não tem certeza de qual que é aquela meta que ela tem, que ela não tem certeza do público-alvo. Eu quero atingir homens e mulheres de 30 a 60 anos de idade. Isso não é ter clareza. Isso é um dado demográfico ali de um range grande de pessoas que você quer atingir. Mas para a gente atingir uma pessoa específica, a gente precisa ter o seu cliente dos sonhos, a gente precisa idealizar isso. Quem seria? Não sei. Se não sabe e tem dinheiro para fazer o branding, não vale a pena pagar o branding agora. Então, é uma coisa que eu tô tendo mais ciência, porque eu passei por uma experiência que eu investi alto e eu entrei
sem ter clareza. E eu gostaria muito que alguém tivesse me perguntado sobre isso antes de eu entrar, para eu mesmo me tocar que não era o momento certo. Então eu tô sendo essa pessoa para os meus clientes, eu tô perguntando isso e tentando direcionar para que só me contrate quem tem clareza sobre tudo o que quer ser construído dentro da marca. E também, né, aí a pessoa precisa ter 3 coisas: precisa ter clareza, precisa ter o orçamento para pagar o serviço, e não só o orçamento para pagar o serviço, mas também orçamento de execução posterior ou tempo que a pessoa vai ter que investir para executar sozinha. Ou ela vai delegar para alguém executar, ou ela vai executar sozinha. Então não adianta nada você ter ali uma estratégia de posicionamento perfeita se você não vai tirar ela do papel, se você não vai botar ela no mundo, não vai fazer ela acontecer. Então aí entra também a falta de consistência, a falta de aplicação. Então, acho que todos esses 6 erros dá pra gente ver, assim, que eles se conectam, né? Que uma coisa ali é quase que um efeito dominó. Se a gente não organiza o financeiro, a gente não consegue ter metas, a gente não consegue delegar, não vai ter fluxo de caixa. Se não tiver isso, a gente não consegue fazer um investimento alto. Tendo tudo bagunçado, a gente não consegue ser consistente. E aí, no topo, ali tem a cerejinha. Eu fazia tudo isso errado e eu ainda focava só em métricas de vaidade. Percebe o tanto que tava, assim, tudo errado no meu posicionamento, no meu negócio, internamente, na minha visão sobre o meu próprio negócio? E esse episódio é para te trazer um pouco dessa consciência hoje. Se você tiver em algum desses patamares, eu gostaria muito que você se propusesse aqui depois desse episódio a fazer um exercício rápido de escrever quais você acha que são os seus pontos fracos e quais você acha que são os seus pontos fortes. E aí você vai olhar para esses pontos fracos, por exemplo, eu não tenho muita meta financeira, eu tento abraçar o mundo, eu foco muito em agradar mais do que vender, eu queria delegar, mas hoje eu não confio muito para delegar. Pega, assim, esses pontos que você considera fraco. E os fortes? Os fortes você vai se comprometer a manter a partir de agora. E os fracos você vai começar a olhar com cuidado, com carinho para cada um deles e pensar em soluções, planos de ação, o que você poderia fazer para sair deste lugar, deste patamar e transformar esse ponto fraco em um ponto forte para ele entrar na lista da direita. Então, acho que é isso que eu queria propor para vocês hoje, que vocês tenham essa consciência de que uma coisa leva a outra, que a gente precisa estruturar tudo certinho para essa empresa crescer, evoluir, ter saúde e principalmente longevidade, para que a gente cresça profissionalmente junto com ela. E esse é o 2º episódio, espero que vocês tenham gostado. Compartilha com uma amiga que também empreende, deixa aqui o seu like e fica à vontade também para comentar alguma pauta que você gostaria que eu trouxesse para os próximos episódios. Beijo!